Quando se pergunta a cristãos reformados se Deus é o autor do pecado, eles se apressam a dizer: não, Deus não é o autor do pecado. E então se viram, se contorcem e rolam no chão, tentando dar ao homem algum poder de autodeterminação e algum tipo de liberdade que, no entender deles, tornaria o homem culpável e ainda deixaria Deus com total soberania. Por outro lado, quando uma pessoa alega que a minha visão da soberania divina faz Deus o autor do pecado, minha primeira reação costuma ser: e daí? Cristãos que discordam de mim chegam mesmo a cantarolar estupidamente: mas ele faz Deus o autor do pecado, mas ele faz Deus o autor do pecado. Uma descrição não equivale a um argumento ou objeção, e jamais encontrei uma só explicação medianamente decente em qualquer obra teológica ou filosófica, escrita por quem quer que seja, qualquer que seja a perspectiva, mostrando o que há de errado em Deus, seu autor do pecado. A verdade é que, sendo ou não Deus o autor do pecado, não há qualquer problema bíblico ou racional em ele ser o autor do pecado. Para que seja um problema, isso deve tornar falso algum ponto do cristianismo ou contradizer alguma passagem da Escritura. Mas, se Deus é o autor do pecado, como esta verdade torna falso o cristianismo? A pessoa deve mostrar isso por um argumento desenvolvido a partir de premissas estabelecidas que necessariamente levem à conclusão de que o cristianismo seria falso se Deus fosse o autor do pecado. Qual é esse argumento? E qual é a passagem da Escritura que ele contradiz? Você pode citar a passagem que quiser, mas deverá mostrar que ela necessariamente se aplica à questão e torna impossível Deus ser o autor do pecado. Onde está essa passagem da Escritura? Entre as muitas respostas falaciosas encontra-se o apelo a Tiago, capítulo 1, versículo 13. O uso deste versículo para negar que Deus seja o autor do pecado é um dos equívocos de interpretação mais deploráveis já feitos da Escritura. E como este erro é muito popular e influente, traz muito dano e produz um fardo desnecessário para aqueles que buscam defender a fé. Considere o contexto. Em sua carta, Tiago está discutindo o desenvolvimento prático da fé cristã, enfatizando assim repetidas vezes a responsabilidade direta do cristão pela perspectiva cristã imediata. Tiago ressalta o que o cristão deveria considerar e como deveria agir em suas batalhas como cristão. Tiago não está tratando de metafísica. Em outras palavras, ele está abordando suas questões pela perspectiva de um cristão com respeito às suas considerações e responsabilidades imediatas, e não com respeito a princípios metafísicos amplos. Entretanto, quando examinamos a questão da soberania divina versus liberdade humana, causa e efeito, etc., nós estamos de fato tratando de metafísica. Evidentemente, as conclusões alcançadas neste nível trazem implicações necessárias para a vida prática, e as coisas que a Bíblia ensina sobre metafísica são totalmente consistentes com as coisas que ela ensina sobre vida prática. Contudo, é verdade que enquanto a discussão se mantiver no nível metafísico, o ponto de referência será diferente. Assim, a pessoa deve ser cuidadosa para não inferir invalidamente um princípio metafísico de um versículo que fala de instrução prática. Com isso em mente, leia a passagem novamente. Ela não afirma ou nega que Deus seja o autor do pecado. De fato, ela não aborda essa questão. Seus propósitos são completamente outros. Ela simplesmente lhe diz
que Deus não é o tentador, o que é totalmente diferente de dizer que Deus não é o autor do pecado. Isto é, se Deus diretamente leva você a pecar, isto faz dele o autor do pecado? Ao menos no sentido que as pessoas usualmente usam o termo, mas o pecador ou malfeitor ainda é você. Como o pecado é transgressão da lei divina, para Deus ser um pecador ou malfeitor, neste caso ele deve decretar uma lei moral que o proíba de ser o autor do pecado. De forma que ao agir realmente como autor do pecado, Deus torna-se a pecador ou malfeitor. Mas, a menos que isso aconteça, Deus ser o autor do pecado não faz dele um pecador ou malfeitor. Os termos autor, pecador, malfeitor e tentador são relativamente precisos, ao menos o suficiente para serem distinguidos entre si. E Deus ser o autor do pecado não diz nada sobre Deus ser também um pecador, malfeitor ou tentador. E alguém não ser malfeitor implica, por definição, não ter feito algo errado. Portanto, ainda que Deus seja o autor do pecado, não resulta automaticamente que haja algo de errado nisso ou que Deus seja um malfeitor. Contudo, isso não pode afastar Deus do mal, pois ser autor do pecado é algo que implica um controle muito maior sobre o pecador e o pecado do que simplesmente tentar. Ainda que o diabo ou a concupiscência da pessoa possa ser o tentador e a pessoa o pecador, é Deus quem controla diretamente e completamente tanto o tentador como o pecador, bem como o relacionamento entre ambos. E, embora Deus mesmo não seja o tentador, ele deliberada e soberanamente envia espíritos maus para tentar. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. E atormentar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23, e 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, e 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Mas em tudo isso, Deus é justo por definição. O versículo está dizendo que quando você lida com tentação, deve tratar diretamente da cobiça que existe em você, e não simplesmente culpar Deus e então não fazer nada ou permanecer em seu pecado. Leia todo o capítulo 1 de Tiago e veja se não é esta a ênfase óbvia. Tiago fala de alegria, fé, perseverança, incerteza, orgulho, cobiça, ira, corrupção moral e de ser praticante da palavra. Ele está abordando as responsabilidades diretas do cristão na vida prática, estabelecendo uma relação entre elas e as características e motivações íntimas da pessoa. No versículo 13, Tiago está instruindo o crente do modo correto de abordar uma tentação. Tiago não pretende explicar a metafísica subjacente à tentação. Em outras palavras, ele tem em vista a responsabilidade do crente quanto aos elementos íntimos na santificação, e não a causa ou princípio metafísico destas coisas. Mas a causa ou princípio metafísico é justamente o que estamos discutindo ao ponderar se Deus é o autor do pecado. Portanto, Tiago capítulo 1, versículo 13, não se aplica diretamente ao nosso assunto. Se a pessoa prefere continuar negando que Deus seja o autor do pecado, ela deve usar outro versículo. Aqueles que citam Tiago 1 para afirmar que Deus não pode ser o autor do pecado, podem eventualmente usar o versículo 17 para reforçar sua interpretação do versículo 13. Contudo, se o versículo 17 fosse por eles interpretado de uma forma consistente com a sua interpretação do versículo 13, isso levaria o versículo 17 a contradizer Isaías capítulo 45, versículo 7. Ele não pode mais reforçar a falsa interpretação do versículo 13 dessas pessoas.
Um estudo mais detalhado do versículo 17 terá de esperar outra oportunidade, mas o que eu disse até aqui já torna impossível a interpretação que elas fazem do versículo 17. Assim, para o nosso presente propósito, não é necessário eu me estender mais. O ponto é que nada nessa passagem de Tiago nega ou afirma que Deus é o autor do pecado. O motivo é a consequência da resposta reformada, popular e reconhecidamente satisfazer os padrões humanos de equidade e justiça. Dabney, Shedd e outros reconheceram que a sua resposta busca satisfazer a intuição humana. Não fosse o fato da soberania absoluta de Deus ser repugnante à intuição humana pecaminosa, arruinada pelos efeitos noéticos do pecado, e o debate sobre o autor do pecado não teria de fato um ponto de acesso lógico nas discussões teológicas. Por outro lado, a abordagem da Bíblia para esse tipo de questionamento e objeção não é absolver Deus, mas antes de tudo, repreender o homem por questionar e objetar. Nossa passagem de Isaías 45 é um exemplo disso. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Versículos 5 a 7. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz podia dizer: você não tem mãos? Versículo 9. Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Versículo 10. Em outras palavras, eu sou o único Deus. Prosperidade ou desgraça, eu sou o Criador de todas essas coisas. Não há outro Deus para fazê-las. Você ousa me questionar sobre isso? Quem é você para objetar? Ainda que essa passagem não estabeleça cada detalhe de forma conclusiva, ela faz certa alusão à metafísica, ao contrário de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele é o único Deus, e isso está inseparavelmente ligado ao fato que esse Deus uno é o único que causa todas essas coisas, incluindo a prosperidade e a desgraça. Ele é o criador dessas coisas. Isto representa uma negação a qualquer forma de dualismo. Não há outro poder capaz de causar prosperidade ou desgraça. Em contraste com a explicação tradicional, Deus não fala: "Oh, não, eu não sou o autor do pecado. Embora eu seja a causa última de todas as coisas, mantenho-me afastado de causar diretamente o mal, pois estabeleço causas secundárias e agentes livres. Assim, embora eu crie e sustente todas as coisas, os homens pecam livremente por pensar e agir conforme suas próprias disposições. As disposições más procedem de Adão. E sobre como Adão obteve suas disposições más, bem, isto simplesmente permanecerá um mistério para você. Se for esta a resposta, por que não pulamos de uma vez para o mistério e economizar um pouco de nosso tempo? A Bíblia jamais responde dessa forma a esse tipo de questão e objeção. Várias passagens bíblicas dizem que Deus causa todas as coisas e a metafísica subjacente é explicada pela onipotência de Deus. A mesma onipotência que criou todas as coisas. Por outro lado, todas as passagens que as pessoas usam para negar que Deus seja o autor do pecado ou para provar o compatibilismo são apenas descrições de eventos e motivos, não abordando a causa metafísica desses eventos e motivos. Em vez de dar a resposta popular, que é fraca, invasiva, incoerente, confusa, Deus francamente declara: sim, eu faço todas estas coisas. O que você fará a respeito? Quem é você para mesmo me questionar sobre isso? Para o bem ou para o mal, é assim que a Bíblia responde sobre a metafísica, incluindo
o relacionamento de Deus com as decisões humanas. Então, lemos em Romanos capítulo 9, versículo 19 a 21. Algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para retrucar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? Não tem o oleiro o direito de fazer da mesma massa de barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Novamente, isso tem certa relação com metafísica, determinismo, liberdade, etc., já que o contexto tem a ver com eleição e reprovação, e com a criação do eleito e do não eleito, tal como o oleiro que fabrica vasos a partir do barro. E ao contrário da resposta típica, Paulo não diz: "Oh não, você não entende". Ainda que Deus determine todas as coisas, Ele tão somente as causa através das decisões que você toma livremente conforme a sua própria natureza, que tem a origem em Adão, cuja natureza mudou misteriosamente de santa para má, de forma que Deus não é o autor do pecado, e você é responsável pelos seus próprios atos e decisões. Em vez disso, Paulo afirma que o controle de Deus, tanto sobre o vaso nobre como sobre o vaso desonroso, é como o controle do oleiro sobre uma massa de barro. E assim, como uma massa de barro não pode questionar o oleiro, a resposta de Paulo ao opositor não é: mas você fez a si mesmo mal, ou mas você pratica livremente o mal conforme a sua própria natureza, mas sim: acaso pode a criatura dizer ao Criador: por que me fizestes assim? E Paulo não diz: mas Deus não é o autor do pecado, e sim, Deus tem o direito de fazer uma pessoa justa e outra má, de salvar uma e condenar a outra. É claro que ninguém pode resistir à sua vontade, mas quem é você para retrucar? Essa é a abordagem da Bíblia. Ela repreende o opositor e ao mesmo tempo responde à objeção. Mas a resposta não nega que Deus seja a causa direta do pecado. Antes, ela ousadamente afirma que Deus tem o direito de criar e fazer tudo aquilo que lhe apraz. Em vez de recuar ou sair com alguma evasiva, ela avança na direção do oponente e lhe dá uma bofetada no rosto. Esta é a resposta de Deus. Ela é forte, direta, simples, coerente e irrefutável. Ela é perfeita.